Bom dia, queridos de Jesus. Estamos juntos para mais um trecho da Escritura. Você viu, o Tarso leu para a gente, aquelas cruzes estão lá, no Calvário. E a minha intenção hoje é colocar você, cada um de vocês, numa daquelas cruzes. Você pode pensar, que louco, né? Não vou. Mas se a gente vai desenvolver a passagem, se você ler outras vezes, você vai ver que o melhor lugar que alguém poderia estar na sua existência era numa daquelas cruzes, ao lado do Senhor, e o Senhor depois vai falar, vem comigo. E Jesus pega nos braços e leva ele para o paraíso, para a eternidade. Então é um pouco assustador agora, no início, você pensar que eu vou te colocar numa daquelas cruzes, mas no final talvez você aceite. Eu vim da casa da minha sogra, estavam em festa lá, e por várias coisas, deixei lá o carneirinho assado, coisas assim. Uma delas eu pensei, se eu for, né, no meio das festas, os irmãos falam, puxa, ele valoriza muito a gente, né? Porque eu fiz aquela comparação, Jesus deixou uma festa eterna, de eternidade a eternidade, para vir aqui. E ele acabou numa cruz, por causa de você. Então eu pensei, eu já vou estar pregando com a minha atitude. E já ganhei uns abraços aqui, então, para mim, nessa vida finita e pequenininha, valeu a pena. Mas para Jesus valeu muito mais a pena, e você vai ver na mensagem. E lá eles me deram a oportunidade para eu falar. Quando o padre não vai, que eles são tradicionais lá na cidadezinha, eles falam, pastor, traz a mensagem. Aí eu falei, é a minha oportunidade, né? Converter toda essa família. Eu estou lá há 40 anos, ninguém batizou ainda, mas eu não desisti ainda. Eu continuo, a palavra é poderosa, eu sou o cano que leva água, né? Então eu falei, eu vou falar para vocês a mensagem da cruz. E eu queria colocar vocês na cruz. E eu olhei bem para minha sogra. E a velhinha ficou vermelha. E eu falei, bom, ainda bem que eu vou viajar, né? Que os irmãos entendem o sentido figurado da gente ir para a cruz. Até o próprio Jesus deixou essa base. Quem não pegar a sua cruz e seguir-me, não vai para a vida eterna em segurança, né? Eu acho que a velhinha não entendeu muito bem, assim, eu querer botar ela numa cruz. Mas tudo bem. Eu queria dizer para vocês que essa passagem, Jesus ainda estava construindo o ambiente, o acontecimento, o contexto, ele estava montando, e aí a coisa já se adiantou. Você fala, por quê? Porque com a morte do Senhor Jesus na cruz e a ressurreição dele, estaria construída a ponte para nós irmos para o céu. O que aconteceu? O ladrão já foi para o céu antes da construção da ponte. Isso não estraga nada, nem o ensinamento, não entra em conflito, nada. Mas é a beleza do Evangelho querendo dizer para nós, olha o poder que Jesus tem. Porque os estudiosos falam assim, a fé sem obras é morta. E aqui o ladrão, sem obras, mostra a vida da fé por estar pertinho de Jesus. Então é infinitamente lindo. O ladrão arrombou a porta do céu abraçado com Jesus, né? E os santos que já estavam lá falando, nossa, mas será que Jesus não sabe que ele é ladrão? E outra proposta que eu queria também fazer para você, antes que eu esqueça. Cada um de nós aqui, eu vou explicar o que eu vou falar, somos simples ladrões. De novo me ofender, né? Primeiro eu vou entregar numa cruz. Agora está falando que eu sou um ladrão. Sim, eu falo que cada um de nós somos meros ladrões. E Deus pavimentou um caminho para esses ladrões irem para o céu. Eles falam, comprova que eu sou ladrão. Eu vou provar. Tem um desses estudiosos que fala que cada pecado que nós cometemos, e todos nós somos pecadores, não existe um, é um roubo. Quando você peca, você rouba a glória de Deus. Um tipo de pecado. Quando você peca, você rouba alguma coisa do seu irmão. Imagine roubar a esposa do irmão. Você rouba, né? Você desonra. Ou quando você faz uma outra coisa errada aos olhos de Deus, você está roubando a si mesmo. Você rouba o Espírito Santo de Deus em você. Então, de qualquer forma, nós podemos interpretar dessa forma. Tudo que nós tropeçamos e erramos o alvo e pecamos, nós estamos roubando. Então, bem-vindos, ladrões.
Esse dia tem 3 cruzes e eu vou colocar você numa delas. Então, todos somos ladrões. Nesse sentido, é claro. Então, vamos na nossa passagem, né? O Tarso deixou para a gente esse contexto. São 3 cruzes. A do meio é a de Jesus, o Filho de Deus. Não entendemos totalmente por que ele foi pregado lá, está no nosso lugar. E tem 2 cruzes, né? Um de cada lado. Numa delas, o cara amaldiçoa Jesus, blasfema contra Jesus, agride Jesus, joga dúvida em Jesus. Você vê, ele fala, se você é o Filho de Deus, desce daí e aproveita e me tira daqui também. Então, tem uma cruz lá da rejeição de Jesus. Tem a outra cruz que é da aceitação. E ele aceita, ele dá uma bronca no ladrão agressivo e ele também explica. Fala, nós estamos aqui pelos nossos pecados. As nossas atitudes, a nossa vida merecia nos trazer para cá. E agora a gente está aqui justo. Agora, esse homem não. Esse homem é inocente. Ele é puro. Ele é luz. Enquanto nós, companheiros, estávamos roubando, ele estava salvando. Enquanto nós estávamos machucando, ele estava curando e salvando e pondo fim ao sofrimento das pessoas. Então, aquele ladrão, nesse lance tão curto e rápido, num fiapinho de vida que ele ainda tinha, nossa, ele enxergou Jesus. E ele olhou para dentro e via trevas. E olhava para Jesus e via a luz de Jesus. Ele olhava para si e via ódio. Olhava para Jesus nos últimos minutos de Jesus e via amor. Ele via que estava um inferno esperando, não, lá embaixo, né? Estava um inferno esperando ele lá embaixo. E ele olhava para o alto, Jesus ali do lado, tinha um paraíso que Jesus queria ofertar para ele. Então, é uma história linda. É uma história que puxa a gente para nos dar coragem de subir no banquinho e ir para a cruz. Eu espero que você escolha uma das cruzes hoje e vai para lá. Porque você vai encontrar Jesus ali. Então, passamos esse contexto em que, então, um dos homens na mesma condição, os dois estão iguais, com condenação, a mesma dor, o mesmo suplício. E eu vi o que significa suplício, quer dizer a pena romana de tortura e morte aplicada até o final numa pessoa. Então, os dois estão passando, os 3, né? Estão passando o suplício romano sobre eles, no finzinho da dor e da morte. E os resultados, eles passam pelas mesmas coisas, mas os resultados são totalmente diferentes. Você vê, um amaldiçoa, e ele vai falar, o que eu vou fazer? Eu estou aqui no finzinho da minha vida, todo arrebentado. Eu olho para esse Salvador, que Salvador é esse? Está arrebentado igual eu. Daqui a pouquinho ele morre. E o outro do outro lado, com a mesma situação, olha, eu estou no meu último suspiro. E eu olho para esse Salvador e ele me convida, vem comigo. Todas as riquezas do céu estão comigo. Então você vê, e é isso uma coisa que eu gostaria de dizer para nós, na mesma situação, às vezes nós fazemos coisas totalmente diferentes. Alguém, aquele negócio, né, dos professores novos, fala o copo, tem metade de água no copo. Uma pessoa veio e fala, olha, já tomaram metade da água. O outro olha e fala, ainda tem metade. Né? Sempre olhando para o lado cheio do copo. Eu acredito que Jesus quer que a gente veja isso. Como o pessoal também fala, né? Ganhou um saco de limão, faz o quê? Chora, espreme no olho? Não, faz uma deliciosa limonada. Então, é opção nossa, é escolha nossa. Você vê, aqui são escolhas. Esses 2 homens estão diante do Salvador, fizeram sua escolha. Um rejeitou, amaldiçoou e xingou. O outro aceitou, confiou, creu. Teve fé e o Senhor levou ele nos braços. Até um desses pregadores famosos da época dos irmãos mais antigos, nem vou citar nome, o Lutero, ele falava assim, a fé que morreu em Pedro, porque Pedro abandonou, né? Nasceu no ladrão. E aí a gente vai também para um pensamento muito lindo, porque o ladrão, pequenininho o ladrão na escala de valores, né? Ocupou esse espaço tão grande no coração de Jesus para Jesus levar ele para o céu. Mas daí você fala, por quê? Nossa, porque naquele ladrão achou
o melhor da raça humana. E o melhor da raça humana está espalhado por esses bancos. Você fala, mas por que o melhor da raça humana? Jesus saiu lá do céu, como eu já falei da viagem, né? E veio aqui buscar a gente, e você tem o direito, as pessoas no mundo têm o direito de rejeitar. Mas tem gente que aceita, e aceita para valer, como razão da vida. Pessoas que estão assim, se libertando do próprio mal que mora dentro de nós, se libertando dos seus traumas, se libertando dos seus pecados escondidos, para honrar, glorificar e bendizer esse Jesus. E isso acontece no silêncio, no escuro, no escondidinho, sabe? Almas que fazem como esse ladrão, o melhor do que nós temos oferecido ao Deus bondoso, ao Deus eterno. Anotei mais algumas coisas aqui para você também. O que Jesus faz? Ele dá uma resposta imediata. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E salvação, pessoal, é de hoje. Só existe hoje. Não sei se você já notou. Você já teve no ontem? Não existe ontem. E você já foi amanhã? Também não existe amanhã. Só existe hoje. Então a salvação é hoje. A salvação é agora. A decisão é agora que você toma. Não é amanhã, não é depois, não é vou pensar. Olha a imediatice que Jesus fez aqui. Agora, né? Hoje você estará comigo. Então, ele já deixou o exemplo para que nós também possamos responder na mesma moeda. Eu estou fazendo um convite para você ir para a cruz, sai correndo, vem, sobe e vai para a cruz. Eu vou pensar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Então, perdeu. Infelizmente é assim, essas oportunidades passam e passam rápido. Uma aplicação, 2, 3, que eu queria passar para você. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você abandonar o caminho errado que você esteja e se agarrar a Jesus. Eu sei que parece que a coisa já grudou e que você é assim, mas você não é assim. Você é a imagem de Deus. Você está indo para o paraíso, né? Que Jesus montou para você. Nós estamos indo para o Éden. Nós somos filhos de Deus legítimos em Cristo Jesus. Essa é a realidade. E tem muita mentira aí jogada que cola na nossa cabeça e arrasta a gente às vezes para caminhos escuros. Outra coisa que eu queria falar para você, um coração sincero, que eu sei que você tem, pode mudar tudo. E eu estou falando isso eternamente. Melhora a nossa vida aqui nessa terra também, mas ainda mais importante, um coração sincero pode te levar em segurança para a eternidade, para sempre, juntos com Cristo e juntos com nós. Isso vai ser também uma bênção. E a terceira coisa que eu queria falar para você é sobre essas cruzes, para você decidir. São 3 cruzes lá. Tem essa cruz da rejeição, desse ladrão violento. Tem a cruz que está ocupada, que é de Jesus, não está mais porque o Senhor desceu de lá, mas é a cruz da redenção, só Ele poderia ocupar aquela cruz. E a terceira, que é a cruz da aceitação, de você aceitar os mandamentos de Jesus para a sua vida, aceitar o Espírito Santo dele, aceitar a direção de Deus perfeita para a sua vida. E eu queria fazer um apelo. Outro dia nós fizemos um apelo aqui, e 2 pessoas entregaram suas almas na mão de Deus. Se tornaram 2 gigantes da fé. Um deles já veio aqui na frente até. Então, esses apelos de queima-roupa, assim, de última hora, você pode pensar, mas a pessoa estava lá, ela não estudou 5 anos a Bíblia, ela não fez 4 anos de ser Cris, ela não memorizou ainda o Novo Testamento, né? Pessoal, é hoje. Nossa passagem está falando, é hoje. Ainda hoje seu nome vai estar lá escrito no livro da vida. Então, eu queria falar para as pessoas que já têm o conhecimento básico. Vou ficar aqui no banco 30 segundos. Daí você vem para cá e a gente faz seu batismo ainda hoje. Tá bom? O outro apelo é para as pessoas que já se batizaram e acontece. Já aconteceu 1 ou 2 vezes nesses 40 anos que eu estou por aqui. Mas às vezes você batizado, fiel, dedicado, tropeça e cai. E você gosta do tombo e fica lá caído. E a sua vida está escravizada por algum pecado secreto, escuro. E você precisa se libertar disso. Se é um vício, se você é contrabandista de chocolate, da Americana, sei lá, o que você está aprisionado. Nós pregamos hoje
libertação. Então, também estamos aqui. O pessoal criou um grupo dos velhinhos que pode ouvir, se você confia num dos velhinhos, abrir o seu coração, dizer a sua dificuldade, para se livrar disso. Tem que se livrar disso, porque Jesus pode voltar ainda hoje. Pode ser hoje. E a terceira coisa que eu li num livro aí, essas coisas de livro, quando a pessoa pega as coisas da Bíblia é bom, quando não pega da Bíblia é umas... Mas eu achei interessante. Eles falam, no livro lá, o psicólogo lá falou que a gente tem uns traumas da infância. E que esses traumas aprisionam a gente e a gente fica auto-sabotando. Quando fala essa palavra auto, os irmãos pensam, é autoajuda. É autoajuda. Quando a autoajuda é com U, né? Autoajuda é que vem de dentro de nós. Ajuda um pouco. Mas quando é alto com L, é do alto. É ajuda do alto. Eu queria propor a ajuda do alto. Então, que Deus pode nos libertar desses traumas. Diz que tem até o T1, que é o trauma grandão. Ninguém consegue matar ele. Ele põe um monte de trauminha lá na frente, e daí mata os trauminha, ele ressuscita os trauminha, e a gente continua escravo da mesma autossabotagem. Quer dizer, você vai começar um projeto e dá errado. Você vai embalar na sua vida espiritual, começou a ler a Bíblia, a orar, abandona. Você parou de falar palavrão, volta. Sabe? Então, parece que eles chamam isso de autossabotagem. Então, nós queríamos, espero que isso não esteja fugindo muito da nossa base bíblica, mas de você pegar seus traumas, pegar a sua escravidão, e esse não precisa, pode pregar na cruz, mas põe ali no pé da cruz. Jesus quer te libertar dos seus traumas. Tem um trauma lá com a minha mãe, ela matou meu cachorrinho. Não consigo esquecer. É muito difícil. Eu quero entregar na frente de vocês meus traumas. E eu tenho muitos. Mas Jesus é maior. Jesus é mais. E eu vivo sorrindo, às vezes sorrindo até à toa, o pessoal pensa que é doido, porque eu lembro de Jesus, que tem me libertado o dia a dia. Seus pais fizeram o melhor que eles podiam. Então, culpá-los só vai te enfraquecer. Então, até nossos traumas Jesus resolve. Até os traumas. Mas a salvação é ainda mais importante. Se você não largar seus traumas, se salve. Porque Jesus não se salve por si próprio, mas se entregue a Jesus e Ele vai te salvar. Conseguimos fechar o ano, né? Com algumas lágrimas, talvez alguns batismos. Que Deus te abençoe ricamente. Como é rica a sua alma com Ele. Vamos orar. Obrigado, Deus, que nós chegamos até aqui. Vencemos mais um ano na fé. E viemos, alguns de nós, com os joelhos machucados pelos tombos, outros pela oração, mas nós chegamos. Então queremos dar honra e glória a seu nome. Se o Senhor vier ainda hoje, que seja logo depois das pessoas entregarem suas vidas nas suas mãos. Ajuda-nos, Pai, a ter coragem de pegar a nossa cruz para segui-lo. Ajuda-nos a ter coragem de ir para aquela cruz onde o ladrão te aceitou com sinceridade, com fé, com amor, com confiança. É assim que nós queremos terminar esse ano e viver o próximo, se o Senhor nos der. Em nome do Senhor Jesus. Amém.